Vamos a caminho de ver os povos das nações ao comando dos destinos do mundo ou a caminho do inferno nuclear? Olá, é com esta tremenda pergunta em alternativa que abro o programa 107, parte 1, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Abro com a pergunta e também ela serve de saudação. Uma saudação que vem sempre soprada pelo mesmo sopro de Jesus histórico e que é, por isso, uma saudação de paz. Também uma saudação interpelativa, porque vivemos na história, num mundo que nos foi entregue, que está completamente entregue nas nossas mãos, é da nossa exclusiva responsabilidade, como se Deus não existisse. E por isso temos sempre de nos estar atentos aos sinais e de nos interpelarmos mutuamente, reciprocamente, para podermos levar por diante os nossos destinos que estão dependentes dos destinos do próprio planeta e do cosmos. Vamos a caminho de ver os povos das nações ao comando dos destinos do mundo ou a caminho do inferno nuclear. Com a pandemia, há um ano na ordem do dia, em todos os telejornais e tudo que é meio de comunicação social, todos os outros assuntos em que os povos das nações estão envolvidos e em grande sofrimento, parece que deixaram de existir e que só existe a pandemia com os seus números de mortos, de infectados e de internados nos hospitais, etc, etc, etc. Há um ano. Parece que tudo o resto desapareceu, que não é história, não está aí a acontecer. E com um pacto de silêncio destes, com uma informação assim tão de um só tema, tão monotemática, os poderosos do mundo ficam à rédea solta, têm estado completamente à rédea solta para os seus crimes, e que são sempre hediondos, para mal das vítimas, mas também para mal dos próprios poderosos, que são os carrascos. E também para mal dos próprios poderosos, porque a denúncia dos poderosos, dos crimes dos poderosos, ainda pode travá-los e fazer deles, porventura, humanos. Se não são travados, nem sequer são denunciados, eles não são realizados nem felizes, porque são nascidos de mulher, e como nascidos de mulher, ninguém pode ter uma forma de ser e de viver na história assim, a produzir vítimas. Enquanto nascidos de mulher são os mais infelizes, os mais desgraçados, ainda que pareçam muito felizes. Não são, são os solitários, uns desgraçados, os mais infelizes de todos, com tudo e sem o essencial. A quem interessa esta informação monotemática de um só tema, em vez de plural? Aparentemente parece que interessa aos poderosos, mas nem a eles interessa, porque quem nasce e vem ao mundo para produzir sofrimento e vítimas em série é um nascer e um viver estúpidos e sem sentido. Melhor fora que não nascessem.
melhor fora. Porque é contrário à natureza humana. Esse ser viver é contrário à natureza humana, uma vez que ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho na história. Somos apenas na relação, comunhão uns com os outros. Em verdade vos digo, ninguém é sozinho na história. Só nos aguentamos na história porque há uma relação entre todos. Se quebramos esta relação, a vida vai-se. Desaparecemos. Somos nada. Porque ninguém é sozinho. Só somos na comunhão, relação. E não apenas comunhão, relação uns com os outros, mas também com o cosmos, do qual somos até a consciência, como se Deus não existisse, só nós. Somos os únicos que temos de responder perante a história, com os nossos comportamentos. Por isso, o ser poderoso, criminoso, o fabricador de vítimas, é o mais desgraçado dos nascidos de mulher. E que desgraça. É um desgraçado que desgraça, porque muito ativo. E se não é denunciado, é silenciado, como há um ano está tudo silenciado nessa dimensão, ainda pior. Só a estúpida crença num Deus Todo-Poderoso, é uma estúpida crença num Deus Todo-Poderoso, nos leva a pensar que os poderosos são os mais felizes dos nascidos de mulher. Mas não são, são os mais desgraçados. À luz da fé e da teologia de Jesus, eles são tão infelizes que vivem para fazer infelizes os demais, a começar pelos do seu próprio clã familiar, que não tem pai nem mãe, quando eles são criminosos. Quando são poderosos, nem os filhos têm mãe e pai. Estão entregues a outros, a estranhos. Porque eles só estão ativos para produzir vítimas em série e sofrimento em série. Mas só uma estúpida crença num Deus poderoso leva a isso. Há sempre uma teologia por trás dos comportamentos dos seres humanos. Não esqueçamos que há sempre uma teologia por trás dos comportamentos dos seres humanos. E a teologia dos livros sagrados, com destaque para a Bíblia e o Alcorão, são uma teologia dessas. É a teologia do Deus Todo-Poderoso, que é uma estupidez. É uma estupidez antropológica. A crença num Deus Todo-Poderoso é a maior estupidez humana. Outra são a fé e a teologia de Jesus histórico. Porquê? Porque são uma fé e uma teologia que se desenvolvem a partir do grito e do silêncio, que já não chega a ser grito, que não tem forças para tanto, do silêncio das vítimas. E se há vítimas, há carrascos, há vitimadores. E esses são, em grande escala, os poderosos, que têm por trás dele a cobri-los uma estúpida crença num Deus todo-poderoso da Bíblia e dos livros sagrados e do credo de Niceia, Constantinopla. Começa logo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nem é Pai, porque não pode ser todo-poderoso. Um Pai todo-poderoso não é Pai, é um carrasco. É um carrasco.
Ignorar a fé e a teologia de Jesus desenvolvem-se a partir das vítimas, às vezes, de uma maneira geral, do silêncio delas. Ignorar as vítimas que os poderosos continuam a produzir em catadupa neste tempo de pandemia e que fazem isso em toda a terra, com guerras que estão agora sem ser notícia, com guerras pela luta pela tomada de petróleo, pela posse do petróleo, pelo domínio dos povos, leva-nos a passos largos para o inferno nuclear. As TVs e tudo o que é meio de comunicação, ao fazer da pandemia e dos números diários de infectados e de mortos, são criminosas, porque silenciam o essencial. A continuarmos assim, quando dermos conta, não temos os povos ao comando dos destinos do mundo, temos sim a bater-nos à porta o inferno nuclear. E como há uma semana escrevi no jornal Fraternizar, é cientificamente garantido que o relógio universal nos diz que estamos a uns escassos 100 segundos, não é minutos, a uns escassos 100 segundos do inferno nuclear. Paremos por isso. Escutemos o silêncio das vítimas que os poderosos à solta produzem. Porque à beira do sofrimento que eles produzem e do número de vítimas que eles produzem, as vítimas da pandemia são quase uma brincadeira de crianças. Comparado um sofrimento e outro, as vítimas em quantidade de um lado e do outro, as vítimas dos poderosos, que os poderosos produzem, comparadas com as vítimas da pandemia, estas vítimas da pandemia são quase uma brincadeira de crianças. E nós andamos entretidos com este pormenor e deixamos à solta os poderosos a fabricar vítimas em série. Vítimas em série. E os cristianismos e as religiões e os livros sagrados e toda essa treta nos têm levado a isso. Abramo-nos à realidade histórica tal qual ela é. Abramo-nos a ela. E percebamos que ninguém é sozinho. E quando somos todos nascidos de mulher, enquanto nascidos de mulher, nenhum de nós nasce capacitado para se tornar poderoso. Quando envereda por aí, por esse caminho, desiste de filho de mulher e torna-se um monstro em forma humana. Um monstro que mete simultaneamente asco e dó, porque é um infeliz. Os monstros são os humanos, são os mais infelizes do planeta. E por isso, parece que têm prazer sádico em tornar infelizes os outros. E em grande número. Um prazer sádico. Isto é horrível. Mas este milénio é um milénio de alternativa. Ousemos ir pela fé e pela teologia de Jesus. Ousemos. Até já, à segunda parte.